Olá, meus amigos, tudo bem? Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação ao uso do método dos elementos finitos e a questão física, né, que é muito importante. Quando a gente começou a trabalhar com elementos finitos, foi na década de 70. Vale lembrar que o elemento finito já tinha uma vida aí, né, na indústria, principalmente aeronáutica e indústria naval. E o que acontece é que o método começou a ser formulado na década de 40, olha só. E por que que esse processo que começou na década de 40 ele não teve um impulso muito grande? Porque você precisava resolver milhares de equações, né? E isso é feito com a ajuda do computador, né? Então, em primeiro lugar, não existe nenhuma dúvida que o método está vinculado às técnicas computacionais. Isso é muito importante, tanto no passado quanto hoje. E o que acontece é uma coisa muito interessante. Quando a gente começou a fazer esse livro aqui, a gente já tinha alguns anos de uso do elemento finito, só que as malhas eram feitas à mão, né? As malhas eram feitas à mão. Você fazia todo o modelo, desenhava no papel, numerava os nós à mão, os elementos à mão, fazia uma carta para o software, né? E depois ele lia aquilo e resolvia o sistema de equações que advém do seu modelo. E a partir disso, ele imprimia no papel todos os resultados. Não tinha ferramenta gráfica, não tinha cor para você enxergar. Você olhava a saída, né? Aliás, hoje ainda existe, né? Se você fizer um print lá no computador de todo o arquivo de saída, aquilo lá continua existindo, só que você transforma através de um software gráfico em cores, né? E aparece os vermelhinhos na tela, né? Que muita gente acha que vai quebrar onde tem vermelho. É só ter fadiga e ter solda que vai quebrar no verde, não no vermelho, por exemplo, né? Porque isso é uma coisa que a gente aborda nos cursos com bastante detalhe. E quando a gente escreveu esse livro, a gente colocou uma frase, que é uma frase bastante forte, né? Se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, ele não deve fazê-lo tendo o computador. Nessa frase a gente diz o seguinte: se ele não sabe modelar, ninguém está falando que o cara vai fazer o sistema de equações à mão, né? Eu outro dia até fiz uma postagem aí e tem uma pessoa que acho que é um projetista e ele fez um comentário, né, desse tipo, né? Que a gente está com saudades do passado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O cara está confundindo física com educação física, né? De uma maneira figurada. Quando a gente diz que se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, ele não deve fazer tendo o computador, é um modelo, não é a conta, porque o software ele não foi feito para fazer modelo. Se você pegar um coitadinho de um software de elementos finitos e querer que ele faça o modelo para você, você vê o sindicato dos softwares é capaz de ser processado por assédio moral, né? Porque software não foi feito para fazer modelo. Quem faz modelo é o engenheiro. Isso gera um sistema de equações e quem faz a conta é o computador. Ele resolve, por exemplo, na análise estática, um sistema de equações algébricas, né? E isso é o papel do software. Se você fizer um modelo que não corresponde à realidade, o sistema de equação também não corresponde à realidade física. E você não vai ter um número frio de resposta, um número que não serve para nada. É esse o contexto. Então, quando você diz que não sabe modelar, o modelo ele está na cabeça do engenheiro antes dele sentar na frente do computador, né? Você vai fazer um modelo transformando o conjunto em elementos que são conectados nos nós e a partir da rigidez de cada elemento você monta a rigidez da estrutura e sabe como ela se deforma. Essa é a questão central. Ou seja, o grande passo para você fazer o estudo da análise é você fazer um bom modelo, que são baseados, no caso da mecânica estrutural, no conhecimento da formulação dos elementos e no entendimento dos comportamentos físicos da mecânica estrutural, que é o foco que a gente tem nos cursos, né, do NCE. A gente ensina as pessoas a pensarem de como executar modelos. Agora, software, se você trabalhar com software, a experiência mostra isso.
Nesses 50 anos que eu tenho de trabalho com elementos finitos, desde a malha à mão até o software gráfico, eu já fiz modelo de elementos finitos à mão e usando o software gráfico. E os conceitos, né? As prerrogativas que você tem que ter para fazer um modelo são exatamente a mesma. É a teoria de placa e casca do Timoshenko e a formulação dos elementos finitos e o comportamento físico da mecânica estrutural. É isso que te leva a não fazer um modelo do navio em elementos sólidos, né? Seria um devaneio, né? E eu já vi isso acontecer. O cara chega, pega um modelo, dá um import geometry, aperta um botão e acha que vai mudar um modelo de 1 trilhão de nós, né? O cara tá queimando o livro do Timoshenko em praça pública, né? O Teoria de Placa e Casca. Então essa é a questão central. Ou seja, se não sabe modelar o problema, eu digo modelar, não é calcular, não é fazer conta. Quem faz conta é software. O usuário monta o modelo. E a partir do modelo bem feito, com essas, né, considerações que a gente fez agora, você consegue fazer um bom modelo e gerar um sistema de equação que represente a realidade física. Essa é a questão central. Né? Então ninguém tem saudades do passado, né? A teoria continua a mesma, a essência continua a mesma. Que nem o médico, né? A matéria médica é a mesma, né? Você tem recursos computacionais, ressonância magnética, tomografia, uma série de recursos, mas se o médico não for um bom médico, ou seja, ele não tiver um conhecimento perfeito da matéria médica, ele vai fazer bobagem, né? É essa a questão fundamental, ok? Então, essa é a filosofia. Se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, ele não deve fazê-lo tendo o computador. E quando a gente diz modelo, não estou falando em fazer conta, não. Estou fazendo a representação do contínuo por intermédio de um modelo discreto. Né? O modelo contínuo, se você pegar o contínuo, ele tem infinitos pontos. O modelo discreto, não. Né?